Com o anúncio da aposentadoria de John Cena, muita gente começou a relembrar sua trajetória na WWE. Foram mais de 20 anos de carreira, enfrentando desde lendas como Randy Orton e CM Punk até as estrelas da nova geração, como Cody Rhodes. E nesse tempo, John Cena acumulou rivalidades históricas e combates inesquecíveis, mas também encarou lutas que muitos fãs até hoje custam acreditar que realmente aconteceram, seja por estipulações bizarras, adversários improváveis ou simplesmente porque parecem um verdadeiro delírio. Hoje vamos revisitar algumas dessas lutas esquecidas e, em alguns casos, por um bom motivo. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. John Cena contra Eric Bischoff pelo cinturão da WWE no Raw do dia 10 de fevereiro de 2005. John Cena já defendeu o cinturão da WWE contra praticamente todo tipo de adversário, inclusive alguns que nem eram exatamente lutadores. Em 2005, por exemplo, ninguém menos que Eric Bischoff, então GM do Raw, resolveu declarar guerra contra John Cena, e por algum motivo insano, isso acabou levando Eric Bischoff a desafiar John Cena pelo título da WWE. Durante a luta, Kurt Angle ficou à beira do ringue, tentando se meter no combate, mas John Cena deu conta do recado e despachou os dois sem grandes dificuldades. Foram apenas 2 minutos de luta, mas a simples ideia de Eric Bischoff disputando o cinturão da WWE já é algo completamente bizarro, quase que um roteiro saído diretamente da mente de Vince Russo. John Cena contra Lord Tensai em uma Extreme Rules Match no Raw do dia 16 de abril de 2012. Pouca gente lembra, mas em 2012 a WWE trouxe de volta o Albert, agora repaginado como Lord Tensai, um monstro heel inspirado na sua passagem de sucesso pelo Japão. E a ideia era transformá-lo em uma grande ameaça, mas a verdade é que quase ninguém levou o personagem a sério, por mais que a empresa tentasse forçar essa aura de invencível. E na época, o GM do Raw, John Laurinaitis, chegou a colocar Lord Tensai contra ninguém menos que John Cena, em uma luta Extreme Rules, no main event do Raw. E por mais inacreditável que pareça, Lord Tensai saiu como vencedor. E sim, John Cena foi derrotado nesse combate, algo que hoje soa surreal e quase impossível de acreditar, principalmente depois da gente saber o que aconteceu com Lord Tensai mais pra frente. John Cena contra Sabu numa Extreme Lumberjack Match no WWE Vengeance de 2006. E pode soar até como uma luta inventada no GM Mode do SmackDown vs Raw de PS2, mas aconteceu de verdade. Aconteceu o John Cena contra Sabu. Em 2006, com o retorno da ECW, a rivalidade entre as duas marcas acabou levando John Cena a enfrentar a lenda hardcore em uma Extreme Lumberjack Match no pay-per-view Vengeance de 2006. O combate foi caótico, cheio de spots característicos de Sabu que trouxeram aquela energia hardcore, mas no final das contas, John Cena sobreviveu ao estilo insano do seu rival e saiu com a vitória. Um encontro rápido, mas totalmente inesperado, que ainda hoje soa surreal quando lembramos da trajetória de John Cena. John Cena contra Kevin Federline no Raw do dia 1º de janeiro de 2007. E meus amigos, se tem uma luta de John Cena que parece até piada, foi contra Kevin Federline, mais conhecido na época por ser o namorado e depois marido de Britney Spears. Em 2006, a WWE colocou Kevin Federline no centro das atenções em uma rivalidade contra John Cena, algo que parecia mais propaganda e entretenimento do que uma luta de verdade. E o improvável aconteceu no Raw do dia 1º de janeiro de 2007, quando Kevin Federline enfrentou John Cena em um combate oficial. E acredite se quiser, Kevin Federline venceu John Cena, mas é claro, com uma ajudinha de Umaga e Armando Estrada. Mas, ainda assim, o simples fato de uma celebridade desse nível derrotar o maior nome da WWE nos anos 2000 é algo que até hoje soa inacreditável. John Cena e Randy Orton contra todo o roster do Raw, do dia 17 de março de 2008. E no caminho para a WrestleMania 24,
aconteceu uma das situações mais bizarras que já vimos no Raw. Rivais declarados, John Cena e Randy Orton foram forçados a se unir, e o adversário deles não era apenas um ou dois lutadores, mas sim todo o roster do Raw. E meus amigos, eu falo com vocês que foi uma galera que participou dessa luta, num combate de eliminação. Ou seja, se Randy Orton e John Cena quisessem sair com a vitória, eles teriam que passar por todos esses lutadores, um por um. E inacreditavelmente, Cena e Orton conseguiram passar por boa parte da oposição, mostrando que juntos eram quase que imparáveis. Mas, como era de se esperar, as coisas saíram fora do controle. A luta foi interrompida e, para fechar o caos, Triple H apareceu e destruiu os dois rivais, deixando claro que ele também estava no jogo rumo a WrestleMania. Um combate insano e raríssimo de se ver, que até hoje entra na lista de momentos mais estranhos da carreira de John Cena. John Cena contra Ryback, pelo cinturão da WWE, em uma 3 Stages of Hell, no pay-per-view Payback de 2013. A estipulação 3 Stages of Hell sempre foi reservada para rivalidades históricas, daquelas que marcam época. Tivemos Triple H contra Stone Cold, Shawn Michaels contra Triple H, Randy Orton contra Triple H, e aí, de repente, John Cena contra Ryback. E sim, por mais estranho que pareça, em 2013, a WWE decidiu encerrar a rivalidade entre John Cena e Ryback de uma forma grandiosa demais para a importância da feud. E os dois se enfrentaram em 3 tipos de lutas diferentes. A primeira luta era uma Lumberjack Match, depois uma Tables Match e por último uma brutal Ambulance Match. No fim, como era de se esperar, John Cena superou Ryback e defendeu seu cinturão da WWE. Mas até hoje, esse combate soa deslocado quando lembramos das grandes batalhas que já receberam essa estipulação lendária. John Cena e Sting contra Big Show e Seth Rollins, no Raw do dia 14 de setembro de 2015. John Cena e Sting juntos no mesmo corner parece ser algo digno de WrestleMania. Mas acredite se quiser, isso aconteceu em um episódio comum do Raw lá em 2015. E nessa noite foi a primeira vez que Sting fez uma luta na história do Raw, enfrentando Big Show. Só que o combate acabou em desqualificação, e aí de repente foi anunciado uma luta de duplas de última hora, Sting e John Cena contra a autoridade, Big Show e Seth Rollins. E a luta em si foi bastante simples. John Cena passou boa parte apanhando, até conseguir dar um hot tag para Sting, que entrou destruindo tudo e todos. No fim, eles conseguiram a vitória, em um daqueles momentos que até hoje parecem mais um sonho do que realidade. John Cena contra Bryan Danielson, em uma luta no WWE Velocity no dia 4 de fevereiro de 2003. John Cena enfrentou Daniel Bryan diversas vezes na WWE, mas você sabia que ele também lutou contra o Bryan Danielson? Antes de Bryan Danielson chegar à WWE, ele apareceu em um episódio aleatório do WWE Velocity, que era um programa para que talentos que não foram usados na programação da WWE pudessem atuar, como, por exemplo, WWE Superstars ou WWE Main Events. O jovem Bryan Danielson acabou sendo derrotado por John Cena em uma luta rápida de 3 minutos, colocando John Cena ainda mais em destaque. É impressionante pensar que John Cena enfrentou essa versão de Bryan Danielson uma década inteira antes do icônico Main Event deles no SummerSlam. Um daqueles momentos curiosos da história da WWE que quase ninguém lembra. John Cena contra Michael Cole, em uma No Disqualification no Raw, do dia 4 de junho de 2012. E sim, meus amigos, sim, John Cena já enfrentou o comentarista da WWE, Michael Cole, no Main Event do Raw. Exatamente isso! Um ano depois do fim do reinado de Michael Cole como o heel irritante nefasto, a WWE decidiu humilhá-lo mais uma vez, colocando ele em uma No DQ match contra John Cena. E o resultado? Um dos piores main events da história do Raw. John Cena passou vários minutos batendo e ridicularizando Michael Cole até decidir que era hora de finalizar a luta. E se a gente olhar para trás e pensar que isso passou na televisão,
parece uma parada bastante inacreditável. E é uma daquelas noites que a WWE simplesmente perde o senso do ridículo. John Cena contra Jesus, pelo cinturão dos Estados Unidos em uma Street Fight, no pay-per-view Armageddon de 2004. E é isso mesmo que vocês escutaram, meus amigos, Jesus. Mas peraí, calma, não é esse Jesus que você tá pensando, e sim o Jesus, segurança de Carlito. E foi esse que acabou sendo o adversário de John Cena em uma Street Fight pelo cinturão dos Estados Unidos naquela época. A rivalidade começou a esquentar porque, segundo a história, Jesus meio que esfaqueou John Cena em uma boate, deixando John Cena de fora do show por tempo indeterminado. Depois foi revelado que o corte que John Cena tinha sofrido não era tão grave assim, e o segurança que havia esfaqueado John Cena trabalhava para Carlito. E não me pergunte por quê, o segurança de Carlito, Jesus, acabou recebendo uma chance pelo cinturão dos Estados Unidos no pay-per-view Armageddon de 2004. E o cenário todo era absolutamente bizarro, e é realmente impressionante pensar que essa luta faz parte do histórico de pay-per-views do próprio John Cena. E é uma daquelas histórias que você precisa ver para acreditar. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!